Bom dia a todos. Vamos começar mais um dia de simpósio da Abra Rio. Muito feliz com a participação de vocês, muito feliz com a participação da Magda, querida, a parceira. Já vem de outros eventos com a gente, espero que possa estar junto nos próximos. E essa primeira mesa é sobre perspectiva de medicina endocannabinoide na veterinária. Então, eu gostaria de convidar à mesa a doutora Magda Medeiros, professora titular em Filosofia na UFRJ, na Universidade Rural, características do sistema endocannabinoide em animais. Gente, muito obrigada. Você vai passando, né? Tá, muito obrigada por estar aqui, pelo convite. É um prazer sempre estar junto com a Abra Rio, né, nessa luta, né, que é uma luta nossa, né? Mas que já virou nossa, né, em todos os aspectos. É importante a gente pensar que a universidade, né, como a Maria não falou ainda, mas eu sou professora titular em fisiologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e eu entendo que a universidade tem que estar junto da sociedade civil em prol do bem, né? E nesse caso da saúde humana e da saúde animal. Então essa é a ideia que a gente quer colocar, que a universidade ela precisa muito de participar dessa luta e colaborar com os dados científicos para ajudar nesse processo. Né? Então, aqui eu vou falar um pouquinho sobre o sistema, sobre as perspectivas dentro da medicina veterinária. Tem muita coisa aqui de veterinário, então eu vou acabar passando rápida, porque acho que não tem muita ajuda aqui na nosso dia. Mas é isso. A Isabel, que é a Isabel Aniles, que ia participar hoje, ela teve um problema de saúde, não vai poder participar. Então, eu vou falar um pouquinho, de maneira geral, não só sobre o sistema endocannabinoide, mas sobre o que está acontecendo dentro da medicina veterinária, né, da medicina canabinoide veterinária. Pode passar. Então, né, eu tinha colocado esse tópico, né, sistema endocannabinoide, mas a gente vai falar um pouco mais das outras coisas também. Pode passar. Então, como a cannabis pode ser usada na medicina veterinária? E, além disso, como que a medicina veterinária pode ajudar na luta pela cannabis? Né? Eu acho que esses são dois pontos importantes. Vai, pode passar. Então, primeiro vamos falar sobre o mercado veterinário. Então, pode passar, né? Então, pode passar mais dois. Então, primeiro, pode passar? Primeiro, a pecuária envolve, então, no Brasil, em 2022, 367,6 bilhões de reais. Né? Só em bovino de corte você tem, em 2020, pode colocar 10% do PIB, significa mais ou menos 10% do PIB. Então, o mercado veterinário é absurdamente importante, economicamente falando. Pode passar? Né? Se você tira o mercado de animais de produção, você tem o mercado de animais de companhia, né? Onde o Brasil ele tem quase agora 150 milhões de animais de estimação, sendo eles 50 milhões de cães, 40 milhões de aves, 27 milhões de gatos, 20 milhões de peixes. Pode passar. E o faturamento do mercado pet no Brasil e no mundo só cresce. Então, mesmo com a pandemia, na verdade, a pandemia foi um boom, né? A pandemia de Covid foi um avanço, né? Aumentou ainda mais o mercado pet, né? Então, ali você tem um dado antigo, né? Mas você tem uma projeção de 2013 para 2019, né, de 24 bilhões para 34 bilhões de reais. Pode passar.
né? Então, os maiores segmentos são os alimentos, o medicamento, saúde e higiene, passa. Esse mercado, só de mercado de animais de companhia, gira em torno de 0,36% do PIB. E, pode passar? E o mercado pet no mundo envolve, então, 124, 125 bilhões de dólares, sendo o Brasil estando em torno de 5% desse mercado. Aí você fala assim, será que isso é significativo? Tá todo mundo, será que não tem muita gente querendo esse dinheiro? Né? Então, tem muita gente querendo esse dinheiro. Então, dentro do mercado da cannabis, a gente não pode desperdiçar o grande mercado veterinário. Né? Ah, mas não é o principal? Não, lógico, não é o principal. O principal mercado é a saúde humana, o objetivo é a saúde humana. Mas a gente tem na ideia hoje que existe um conceito chamado saúde única, onde existe uma indissociabilidade entre a saúde humana, a saúde animal e a saúde ambiental. Então, a gente tem que pensar que todas essas saúdes, de certa forma, estão reunidas, e o mercado canábico tem que pensar nisso também. Pode passar. Então, aqui eu tinha colocado para outra plateia a cannabis, né, o mundo da cannabis, né, onde você tem uma grande movimentação de dinheiro, um grande interesse econômico dentro do mercado da cannabis, onde você tem, aqui na parte final, 4,7 bilhões é o potencial do mercado canábico no Brasil, sendo que você teria 4 milhões de pacientes beneficiados, pacientes humanos beneficiados com o uso. Aí ele coloca CBD, aí a gente entende óleo de cannabis rico em CBD. Vamos pensar assim, porque não é só com CBD. Pode passar. Então, ele aqui estava mostrando, né, para o mercado, eu sei que você já conhece essa história, né? Então, você tem uma estimativa de mercado muito grande, tanto para o uso recreativo como para o uso médico da maconha, né? E você tem um grande número de condições importantes para esse consumo, né? Pode passar? E existe, então, uma perspectiva de 2020 para 2025 de uma alta de 736% nesse mercado canábico, seja ele de uso recreativo, aqui nesse caso de uso medicinal. Né? Então, assim, juntando tudo, falando sobre o mercado veterinário é muito grande, o mercado canábico é muito grande. A gente tem que juntar essas duas coisas. A gente não pode desperdiçar isso. Né? Pode passar. Então, o que é a planta cannabis? Né? A cannabis é uma planta. Pode passar? Pode passar várias aí, terminando esse slide. É uma planta da família Cannabiaceae, né, do gênero cannabis. Ela foi originada na Ásia. Você tem registros do uso da cannabis há 2.700 anos antes de Cristo. Né, onde por muito tempo os romanos e os gregos usavam a cannabis para produção de fibras, papéis, cordas e óleo. Pode passar o óleo das sementes. Inclusive as caravelas portuguesas tinham as velas da cannabis, das fibras da cannabis. Pode passar. E a primeira Bíblia, né, impressa no mundo, a Bíblia de Gutenberg, que tem fibras da planta. Pode passar. Então, existe um grande número de possibilidades do uso dessa planta. Né? A gente fala que todas as plantas são muito especiais e são chamadas usinas, né, de produtos, mas a cannabis parece que ela é uma usina que quase muitas substâncias produzidas pela cannabis são muito importantes para a gente. Então, você tem lá, né, a produção das folhas que servem para a fabricação de fibras, né, papel e etc. O restante da produção pode ser usado para cama de animais. Né? As sementes elas podem ser usadas para a fabricação de óleo e uma torta, né, que pode servir para alimentação animal também. E o mais importante, as folhas, as flores, que são o principal componente, né, onde você tem maior concentração dos componentes ativos, que são chamados fitocannabinoides. Tá? Pode passar. Então, essas aí vão ter o uso medicinal. Né? A gente fala, para quem não conhece a discussão de cannabis,
né? Então, discute 3 variedades iniciais, a variedade ruderalis, a sativa e a índica. Isso era há muito tempo atrás, hoje a gente já tem um cruzamento dessas variedades, então a gente não tem nenhuma planta que é só ruderalis, ou é só sativa, ou é só índica, né? Hoje a gente tem um grande número de cepas, né? E que vão permitir diferentes componentes dessa planta. Pode passar? Né? Então, na verdade, a ruderalis ela tinha uma característica de ser mais para a produção de fibras, né? Então, papel, alimento, né? E enquanto que a sativa e a índica tinha uma característica mais para uso recreativo e uso medicinal. Pode passar. Dentro dessas plantas, né, cada uma dessas plantas, tanto a ruderalis, né, qualquer planta cannabis, ela vai ter, então, muitos componentes, né, mais de 500 componentes. Desses componentes, a gente tem chamados fitocannabinoides, que são os componentes mais ativos, mais importantes, na verdade, né? E esses componentes são de diversos tipos, né? Então, você tem vários fitocannabinoides na planta. Então, canabidiol, canabicromeno, canabigerol, canabitriol, ou seja, vários componentes com diferentes concentrações. A gente estuda principalmente o CBD, que é o canabidiol, e o THC, principalmente o delta-9 tetraidro-THC, que é o componente psicoativo mais importante da cannabis. Pode passar. Né? Então, aqui nessa figura está mostrando, né, que a maior concentração dos componentes, desses fitocomponentes, são nas flores, né? Mas que você tem, além desses fitocomponentes, você tem outros que são os terpenos, né? Além dos fitocannabinoides, você tem os terpenos, que são os compostos aromáticos, que dão aquele cheiro da planta, né? Então, você tem mais de 200 componentes e eles também são medicinais. Então, o cheiro, os compostos aromáticos vão permitir uma maior resposta, né? Nesse caso, com propriedades anticancerígenas, anti-inflamatórias também. E os flavonoides, né, que também tem, né, alguns flavonoides na planta, que também vão ter essas ações. Pode passar? Então, está aí, né, as flores, uma flor da cannabis, né, onde você vai ter a maior concentração, principalmente num componente, pode passar 2, por favor? Principalmente nesses componentes que são os tricomas, onde você vai ter maior concentração desses fitocannabinoides. Pode passar. Então, como eu falei, hoje em dia a gente não tem nenhuma planta pura, ruderalis, sativa ou índica. A gente vai ter, então, diferentes cepas, e cada uma dessas cepas vão ter concentrações diferentes de fitocannabinoides. Pode passar. E também de compostos aromáticos, né, dos terpenos. Então, aqui, o que ele está mostrando? Ele está mostrando... Pode passar? Né? Então, essa aqui é a mesma figura, só que um pouco maior para a gente tentar ver. A gente vê que essas vou botar... Que não tem apontador, né? Tem apontador. Essas coisas que estão aqui são as diferentes variedades. Ele testou diferentes variedades de cannabis. E aqui são os diferentes compostos. Então, aqui tem vários compostos que são chamados do THC, aqui composto do CBD. E o que você vê? Você vê que, por exemplo, nessa variedade 1 aqui, ela não tem nada de THC e tem grande concentração de CBD. Agora, você vê como a concentração de cada uma dessas componentes varia de acordo com a cepa. Ou seja, a planta pode produzir diferentes compostos com diferentes concentrações. Isso é muito importante. Pode passar, só para a gente ter ideia disso. Então, assim, você pensar que você comprou um óleo de cannabis de uma associação e que o óleo de cannabis dele é rico em CBD e que em outra associação você vai ter o mesmo óleo, não. Obviamente que não. Você vai ter compostos, você pode ter talvez até um efeito parecido, mas a composição vai ser completamente diferente. Pode passar. Então, aqui pode passar. Então, eu coloquei aqui os óleos que são oferecidos por 2 associações, né? Então, aqui a Abrario e a PEP, né? Onde a PEP você vai ter óleos, né, também com alta concentração de CBD, que a gente chama rico em CBD,
balanceado, ou seja, rico em CBD e THC, e rico em THC. A PEP tem o canabigerol, uma cepa com alta concentração de canabigerol, e aqui na Abrario a gente tem alta concentração de CBD, balanceado e alta concentração de THC, né? E aí eles ainda têm a concentração do spray. Pode passar. Né? Então, assim, quando a gente pensa no uso medicinal da cannabis, a gente vai ver que a cannabis tem um uso histórico muito grande, que começou há mais de 2.500 anos atrás, com o uso, pode passar 2, com o uso com a identificação, né, de textos da medicina chinesa, mostrando identificando a cannabis como erva de primeira classe, e textos védicos, né, da medicina indiana, mostrando propriedades analgésicas, anestésicas, antiparasitárias, antiespasmódicas, antidiuréticas da cannabis. Pode passar. Né? No Ocidente, ficou mais claro a partir dos estudos, das descrições desse médico irlandês chamado William Brooke Chardonnay, que em 1939 trouxe a cannabis da Índia para a Inglaterra, mostrando efeitos fantásticos, né? Então mostrava efeitos fascinantes e etc. Pode passar, né? A cannabis era usada tranquilamente nessa década, no século XIX. No entanto, no século XX, houve uma taxação nos Estados Unidos, já que a fibra da cannabis competia com a fibra do algodão. Então, houve uma taxação lá em 1930, na década de 1930, e né, a sequência de proibição contra o uso recreativo da cannabis propriamente dita. Pode passar. Só em 1960, na década de pode passar, 1960, houve a descoberta do que a gente chama sistema endocannabinoide. Pode passar. E nesse, mais um. Não, essa voltou. Isso, pode passar? Não sei se o corpo tá dobrado, talvez. Deve ter alguma. Deve estar, pode passar. Então, nessa década, na década de 60, houve a descoberta do sistema endocannabinoide, quer dizer, o início da descoberta do sistema endocannabinoide. Pode passar esse slide todo para a gente. Né? Então, na verdade, a gente já sabia que existia, na resina da cannabis, existia esse canabinol. Né? Em 1964, a estrutura do delta-9 tetraidrocannabinol, que é o THC, foi descoberta pelo esse médico israelense chamado Rafael Michula. Então, ele coletou 5 quilos de maconha da polícia, isolou num teste chamado HPLC, e descobriu esse composto ativo e usou esse composto ativo para testar em macacos rezos e em voluntários sadios. Né? Então, nesses voluntários sadios, a gente tinha um ataque de riso, abertura à discussão, pode passar. Né? E esse experimento do Rafael Mechoulam está descrito num documentário no Netflix, no YouTube, chamado The Scientist, onde você tem essa descrição, né? Ele mostrando como é que ele usou nos voluntários sadios. A gente fala que no voluntário sadio, normalmente é o pessoal do laboratório, né? Então, mostrando aquela coisa do pessoal rindo aqui, né? Ou seja, mostrando um efeito psicoativo desse componente que é o THC. Pode passar. Né? Então, pode passar esse slide todo, né? Então, na verdade, o Rafael Mechoulam tinha descoberto o canabidiol em 63, em 64 ele descobriu o THC, em 88 se descobriu, então, o receptor que essa substância atuava, que é o CB1, que ele foi chamado receptor canabinoide 1. Pode passar? Em 92 se descobriu a substância endógena que atuava sobre esse receptor, que foi chamada anandamida, que Ananda quer dizer bem-estar, bem-aventurança. Né? Então, mostrando que a substância produzida pelo seu próprio corpo te fazia bem e atuava sobre esses receptores. Pode passar? Em 94, o receptor CB2, né, o segundo receptor desse sistema.
Pode passar todo desse slide. E aí, em 94, o bloqueador desse receptor. Em 95, o segundo receptor, que é o 2AG. E em 96, a segunda substância, que é o 2-aracnodoilglicerol. E em 96, a enzima de degradação da anandamida, que é a FA. A gente tem que lembrar do Elisaldo Carlini, né, o professor Elisaldo Carlini, que foi um professor da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo, onde eu tive o prazer de tê-lo como professor. Ele estudava cannabis, né, na década de 70, onde ele já fazia estudos com cannabis em camundongos e ratos e também em pacientes com epilepsia refratária. Pode passar. Tá? Então, o que é o sistema endocannabinoide? É um grupo, né, de componentes que envolve as substâncias que o próprio corpo produz, que a gente chama de canabinoides endógenos, os receptores canabinoides, as enzimas de síntese, as enzimas de degradação e os transportadores de membrana. Pode passar? E o que esse sistema faz? Ele produz, quando você tem estímulos no organismo, qualquer tipo de estímulo, esse estímulo ativa mecanismos de regulação para contrabalancear esses processos. E esses mecanismos de regulação, eles precisam ser restaurados, você precisa voltar ao normal. Então, você tem uma situação de perigo, você ativa vários mecanismos no corpo e o seu corpo tem que voltar ao normal. Para voltar ao normal, a gente chama de mecanismos de restauração. E é a partir desses mecanismos de restauração que o sistema endocannabinoide atua. Pode passar. Então, a ideia é essa, né? Então, você está lá na sua vida, né, no indivíduo. Quando você recebe um estímulo, pode passar, mais um, você ativa situações de alarme. Essas situações de alarme e estresse são fundamentais para você se manter vivo, né, naquele momento. No entanto, se você se manter vivo, você ficar ativado, essas situações de alarme ficarem ativadas por muito tempo, pode passar, você vai ter, então, a doença. Pode passar o próximo. Então, assim, essas situações de alarme são importantes para situações para sobreviver a curto prazo, só que se você manter elas por muito tempo, você vai ter doença. Enquanto que no mesmo estímulo, quando você tem uma situação de perigo, você também ativa situações de reparação. E essas situações de reparação vai fazer você sobreviver a longo prazo, consequentemente, você vai permitir uma situação de bem-estar, né, vamos dizer assim. Então, você ativa a situação de reparação e conforto, tipo, eu estou muito nervosa no meu trabalho, mas eu chego em casa, estou confortável, estou tranquila, estou com bem-estar. É aí que o sistema endocannabinoide atua. Pode passar. Então, assim, a ideia é essa, que o sistema endocannabinoide vai atuar nesses mecanismos de reparação e conforto que estão colocados aqui. Os endocannabinoides clássicos, né, que são a anandamida e o 2-AG, ainda você tem outros componentes, né? Os receptores endocannabinoides, né, os receptores de canabinoides CB1 e CB2 e outros componentes, as enzimas de síntese, as enzimas de degradação e os transportadores de membrana. Pode passar? Pode passar mais um. Então, aqui estão os endocannabinoides clássicos, isso aqui a gente não importa para a gente aqui, pode passar. E esses endocannabinoides, eles têm, além dos principais, você tem componentes que estão sendo discutidos hoje na ciência, né, que atuam sobre esses mesmos receptores, pode passar. E o que os endocannabinoides fazem? Pode passar esse slide todo? O que esses endocannabinoides fazem? Né? Eles atuam, né, através dessas enzimas. Então, aqui eu coloquei as enzimas de síntese. Né? Então, o neurônio, né, que é uma sinapse, que é um neurônio, o neurônio que a gente chama pré-sináptico, o neurônio pós-sináptico. E no neurônio pós-sináptico, esses endocannabinoides, que são a anandamida e o 2-AG, eles vão ser produzidos para contrabalancear a ação da ativação desse neurônio. Então, o neurônio pré-sináptico é ativado, ativa o neurônio pós-sináptico, e a anandamida e 2-AG vão inibir essa atividade, eles vão inibir a ação dessa célula. Pode passar. Através dessas enzimas. Pode passar.
né? Então, você tem... A ideia é que eles teriam um mecanismo inibitório de regulação. Pode passar. Aqui eu tenho os receptores endocannabinoides, né? Então, primeiro o receptor CB1 e o receptor CB2. Né? Além desses receptores, você tem os outros. Pode passar esse slide todo? Mais um. Então, além desse receptor clássico que a gente chama receptor CB1 e CB2, os endocannabinoides podem atuar em outros receptores, né? Então, os receptores de potencial transiente, vanilóides, os receptores ligados à proteína G órfã, os receptores ativados por proliferadores de perissoma e outros receptores de outros neurotransmissores. Né? Pode passar. E essa ação nesses receptores permite, e também a distribuição desses receptores, permite que o sistema endocannabinoide atue em diferentes regiões do corpo, produzindo diferentes efeitos. Então, no sistema nervoso central, ele vai diminuir a dor, vai atuar para diminuir o vício, vai produzir neuroproteção, vai melhorar a neurotransmissão, melhorar o apetite, controlar as funções motoras no espasmo, melhorar a cognição, o humor, a percepção. Né? Então, vai atuar não só no cérebro, mas em outros sistemas, como, por exemplo, no fígado, né? Ele diminuindo a esteatose, por exemplo, melhorando a resistência insulínica em diferentes regiões, né? Ele diminuindo a inflamação gastrointestinal, ou seja, como esse sistema está em diferentes regiões, ele tem efeitos múltiplos em diferentes órgãos. Pode passar. Tá? Então, aqui, meu interesse principal é neurologia, né? Eu sou neurologista veterinária e professora de neurociências, né, na universidade. Então, meu papel principal é a discussão de neurociência. Pode passar esse slide todo. Então, o que acontece? A gente mostra no sistema nervoso central, aqui está o cérebro do homem, né, e aqui está o cérebro do roedor, né, mostrando que você tem a distribuição tanto de receptor CB1 como de receptor CB2, tanto no cérebro humano como no cérebro de rato. Né? E uma coisa importante é mostrar que essa região aqui, que é a região do tronco encefálico, que é relacionada com a depressão respiratória, né? Então, se você usa um medicamento, e esse medicamento bloqueia a atividade aqui no tronco encefálico, você tem parada respiratória, certo? E você vê que no tronco encefálico não tem receptores CB1 e CB2. Então, se você atuar sobre esses receptores, você não tem esse efeito. Então, essa é a ideia. Por que drogas que atuam sobre o sistema endocannabinoide são tão seguras? Porque não têm receptor CB1 e CB2 no tronco encefálico. Consequentemente, você não tem parada respiratória. Tá? Pode passar. Então, aqui, pode passar esses dois slides. Né? Esse primeiro slide aqui mostrando que a sinalização de CB1 ocorre na diminuição da atividade neuronal e melhora da sobrevivência e da morte celular. Né? Então, ele melhora a sobrevivência em algumas células e promove morte celular em outras. Consequentemente, essa via determina vários mecanismos, como melhora da plasticidade neural, da dor, melhora da ansiedade, diminuição da inflamação, melhora da função imune e assim por diante. Pode passar? A mesma coisa em relação à sinalização CB2, mostrando, então, que ela vai atuar de maneira inibitória, promovendo diminuição do processo inflamatório e também diminuição de crescimento de alguns tumores. Né, principalmente quando a gente fala isso in vitro, né, em estudos in vitro. Pode passar. Então, assim, a gente hoje já tem muitos estudos sobre o sistema endocannabinoide. Né? Então, esse aqui é uma figura mostrando o que eles chamam de endocannabinoidoma, ou seja, uma múltipla rede de substâncias e receptores que são envolvidos nesse sistema. E a gente está estudando em humanos e em ratos, isso de uma maneira muito intensa. Pode passar. Né? Então, quais são os possíveis alvos do sistema endocannabinoide? Né? Então, o que você precisa para melhorar o sistema endocannabinoide? Você precisa aumentar a produção de endocannabinoides endógenos. Você pode atuar como agonista desses receptores endocannabinoides, ou você
diminui as enzimas de degradação, né? Então, se eu diminuo as enzimas de degradação, eu tenho maior disponibilidade dessas substâncias, facilitando o seu uso. Pode passar. E nos animais, o que acontece? Então, nos animais, você tem a identificação do sistema endocannabinoide em diferentes espécies, né, de vertebrados, diferentes espécies, desde os cinários até os vertebrados superiores, né, até os primatas superiores. Tá? Pode passar. Né? Então, só que a distribuição desses receptores, dos componentes do SEC, podem ser um pouco diferentes, mas a gente pode dizer que é razoavelmente similar. Pode passar. Né? Então, assim, no cão, né? Pode passar esse slide todo? No SEC, nesse sistema endocannabinoide, você tem uma distribuição de receptores endocannabinoides muito parecida do cão com o homem, só que o cão tem um pouquinho mais de receptor em regiões ali do cerebelo, do tronco, mas essas não são regiões relacionadas à depressão respiratória, pode passar. E o sistema endocannabinoide dos animais, ele tem uma distribuição razoavelmente semelhante. Consequentemente, a gente vai ter um efeito razoavelmente semelhante desses receptores, de substâncias que atuam sobre esse sistema em animais. Pode passar. Né? Então, assim, a gente não tem muito estudo sobre afinidade ou densidade de receptores, de ligantes de enzimas de degradação. Passa. Pode passar. Tem que ser estudado. Né? A gente precisa saber qual o papel desse sistema em diferentes tecidos. Pode passar. E, principalmente, saber como os fitocannabinoides podem modular a função, inclusive em questões patológicas. Então, a gente tem muita coisa para estudar. Mas o que a gente pode dizer hoje? O que eu posso falar sobre o uso de fitocannabinoides para melhorar doenças animais? O que eu posso falar hoje? O que eu posso fazer hoje? Pode passar. Né? Então, a gente sabe que a gente tem muitos efeitos dos fitocannabinoides. Então, está aqui, essa é uma figura de um estudo onde ele coloca os diferentes fitocannabinoides. Então, está aqui o principal, o componente mais estudado, né, que é o canabidiol. E você tem os outros canabinoides aqui. E aqui ele mostra, né, os diferentes efeitos. Então, ele fala, né, do efeito anti-inflamatório, do efeito imunossupressor, melhora da função do óssea, e assim por diante, e fala qual é o mecanismo. Então, ele bota aqui o mecanismo que ele está colocando aqui. O que isso quer dizer? Quer dizer que você vai ter muitos efeitos. Né? Quais desses efeitos aqui eu posso usar para cão, para gato e cachorro, de maneira geral? Quais deles podem ser mais beneficiados em animais? Pode passar. Então, primeiro vamos falar do CBD. O CBD ele que é o canabidiol, que é o mais estudado, né? Pode passar. Ele tem vários mecanismos. A gente não vai entrar no detalhe dos mecanismos, né? Aqui a gente coloca as figuras quando a gente discute para os veterinários, né? Esses mecanismos permitem, então, que o CBD tem efeitos ansiolíticos e analgésicos importantes, né? Que ele melhora a neuroplasticidade, né? E isso vai ser muito importante para animais. Pode passar? O THC aqui também, né, ele também vai atuar não só sobre o receptor CB1, sobre o receptor CB2, mas atua sobre aqueles TRPs e pode também ter efeitos importantes, como melhora da analgesia, ter ação antioxidante, também ser antiepilético, né, e assim por diante. Pode passar. Tá? Pode. Então, quais são as evidências que temos para os efeitos em veterinária? Pode passar? Né? Então, primeiro, lembrar que os cães toleram muito bem doses até muito altas de CBD, então em torno de 2 a 62 miligramas por quilo, né? Pode passar. E, no caso do THC, os efeitos são mais intensos, né? Você tem efeitos colaterais mais intensos, como apatia, vômito, aumento da micção, coordenação e tremor. Por isso que as doses de THC precisam ser muito mais baixas que a dose de CBD. Tem que ter uma dose, começar com doses bem baixas e aumentar lentamente. Pode passar. Né? Normalmente a gente usa por via oral,
começando, como eu falei, com doses muito baixas, né? Em cannabis a gente faz isso, a gente começa com doses mais baixas e vai aumentando lentamente. Então, eu particularmente uso doses bem baixas iniciais, em torno de 0,1 a 0,3 miligramas de extrato. Então, o que a gente pode concluir? Que tanto em gato como em cachorro existe uma ótima tolerabilidade para o uso de óleo de cannabis, né? Praticamente sem possibilidade de depressão respiratória. Então, a gente considera que são medicamentos de uso seguro para animais, para cães e gatos. Pode passar. Né? Vale lembrar que a cannabis tem o que a gente chama efeito comitiva ou efeito Entourage, onde um componente ajuda no efeito do outro componente. Então, quando você usa óleos em que tem todos os componentes da cannabis junto, esses componentes vão ser benéficos para o paciente, vão ter efeitos melhores para o paciente. Então, por isso, em veterinária, a gente também prefere óleos, né, que a gente chama de full spectrum ou de broad spectrum. São os óleos que você tem todos os componentes da cannabis juntos. Pode passar. Então, primeiro, pode passar todas essas, né? Essa aqui é uma discussão da veterinária, né? Onde a gente fala que a dor é uma condição muito comum, então, mesmo animais que você acha que não está sentindo dor, vai ter dor. E a principal dor que a gente mais conhece em veterinária é a dor da osteoartrite, a dor, né, articular, dor, né, da artrite. Pode passar. Então, a dor, né, pode passar, ela envolve, pode passar, mais 2, né, componentes que a transmissão da dor sai da pele, né, da região onde ela está acontecendo e vai até o cérebro, onde ela vai ser percebida. Né, pode passar. E a cannabis, né, o sistema da canabinoide vai estar atuando na redução da dor, não só na região do local da dor, como também aqui nessa sinapse, que é a sinapse da medula espinhal, e também na percepção da dor, né? Como é que você se sente quando está com dor. Você melhora aquele que a gente chama de melhora do humor na situação de dor. Pode passar. Né? Então, pode passar. Aqui é uma sinapse da medula espinhal, uma sinapse que envolve o neurônio, o neurônio nociceptor e o neurônio que a gente chama de neurônio de projeção, e as duas células gliais, que são os astrócitos e a micróglia, e mostrando, então, que a ativação do receptor CB1 vai inibir a projeção da dor e melhorar a neuroinflamação. Tá? Vamos passar, que acho que isso não tem importância para a gente. Então, o que a gente vê em animais? A gente vê que, através de diferentes artigos, né, que estão colocados ali, os endocannabinoides, né, a utilização de óleo rico em CBD melhorou a dor osteoartrite e a qualidade de vida de cães. Então, tem efeito benéfico, positivo e comprovado para a dor em cães. Pode passar. Pode passar mais esse todo também? Então, aqui a gente está... Não, volta 1. Então, está mostrando a prevalência de outras condições, né, em animais, as condições que eu achei mais importante a gente comentar aqui. Primeiro, a epilepsia. Então, a epilepsia é uma condição bem comum em humanos e também bem comum em cães. Né? Alterações comportamentais são muito comuns e a velhice, né, a senilidade. Então, né, hoje a gente já sabe que a população de cães e gatos está cada vez mais idosa, né? Então, já 28% dos cães e 25% dos gatos nos Estados Unidos já tem mais de 8 anos. E com a velhice, você tem mais doença, né? Pode passar. Então, onde a gente pode atuar nesse sentido? Então, primeiro, lembrar que a epilepsia, né, é uma condição que você tem alteração, a hiperativação de circuitos, né, onde as células começam a disparar anormalmente, e essa hiperativação do circuito leva ao que a gente chama de citotoxicidade, né, um aumento da excitação que vai provocar morte celular. E essa condição leva ao que a gente chama de neuroplasticidade negativa. Então, as conexões entre as células começam a ficar aberrantes e levam ao aumento da descarga de neurônios, levando ao quadro, né, desse quadro que a gente está tendo aqui, né, com o aumento desse eletroencefalograma com grande excitação. Pode passar. Então, o que o CBD faz? Ele vai atuar através de vários mecanismos, aqui ele tem colocado, né, especificamente, para inibir a neurotoxicidade, a excitotoxicidade, a inflamação, vai melhorar
né, a morte celular, diminuir a morte celular e, consequentemente, melhorar aquela condição do cérebro como um todo. Pode passar. E em cães, o que a gente tem em cães? A gente teve um primeiro estudo, pode passar, um primeiro estudo que foi em 2019, que mostrou um efeito promissor, mas não tão positivo, né? Teve um efeito positivo, mas não foi o que eles esperavam. E aí, em 2022, pode passar o próximo. Pode passar esse slide todo. Em 2022, a gente fazendo o mesmo estudo, né, um estudo muito parecido, onde ele usou extrato de cannabis rico em CBD e CBDA a 2 miligramas por quilo, por via oral, a cada 12 horas. Ele viu que você diminuía a frequência de crises e também o número de dias com crise de animais com epilepsia refratária. Então, nesse estudo, os animais usavam cannabis, usavam o óleo de cannabis e em associação com os outros medicamentos antiepiléticos. E aí você teve uma redução, né? Ele via aqui, né, o placebo, né, e o óleo com CBD. Você teve uma redução aqui do número de crises. Pode passar. Né, a ativação de receptor CB1 e receptor CB2, ela vai ser importante porque ela vai diminuir a neuroinflamação. Então, a neuroinflamação é um processo do sistema nervoso que promove uma liberação de substâncias inflamatórias e, consequentemente, promove morte celular. E essa neuroinflamação está relacionada com diferentes mecanismos do organismo. Então, a ativação, né, de CB1 e CB2 vai levar a essa diminuição desse processo. Isso é muito importante para a gente. Então, se o uso do óleo de cannabis diminuindo a neuroinflamação, ele ajuda muito a recuperação do cérebro de doenças do dia a dia, vamos dizer assim. Pode passar. Aqui eu estou mostrando a ação, pode passar todo esse slide, mostrando mais um. Mostrando a ação do CBD como ansiolítico. Então, o CBD atua em diferentes mecanismos, provocando, né, aqui a gente coloca os diferentes mecanismos, mostrando que o CBD tem efeitos ansiolíticos através de vários mecanismos, né? Já o THC, ele pode ser ansiogênico, então você pode ter efeitos ansiogênicos com o THC. Pode passar, e aqui tem, pode passar. Aqui eu tenho o efeito do CBD para depressão, né? Você tem resultados interessantes, atua sobre aqueles mesmos receptores, vão produzir os mesmos efeitos, né? Só que a depressão, você também pode usar o THC, né? A gente já tem estudos a respeito disso, alguns estudos muito bons, outros estudos não tão bons, mas a gente tem resultados interessantes a respeito disso também. Pode passar. Pode passar? Aqui eu vou passar esse slide, né, uma discussão de por que esses estudos, o canabidiol poderia provocar diminuição do medo. Pode passar? E aqui o importante é pensar que quando a gente tem uma situação de estresse e de depressão, aqui ele está mostrando um circuito sináptico, né? Um circuito que você tem vários neuroninhos se conectando. E aqui você tem, então, a formação do que eles chamam de espinhas dendríticas, que são exatamente a conexão sináptica, onde você vai ter a formação das sinapses. Então, ele fala que quando você tem uma situação de estresse, você vai ter um desequilíbrio neuroquímico e vai diminuir essa neuroplasticidade, você vai diminuir a formação dessas sinapses, e isso está ligado principalmente à diminuição da sua estratégia ativa para o estresse, a sua resiliência para o estresse. Você diminui a flexibilidade cognitiva. Então, toda vez que você tem uma situação de estresse, você fica pior, você fica com menos vontade de reagir a situações de estresse. Então, quando você vai ficando mais velho e vai tendo situações de estresse, você fica com menos paciência de enfrentar situações de estresse. Então, para isso, pode passar, esse estudo ele mostra, então, que o canabidiol, tanto de uso agudo como de uso crônico, vai melhorar essa funcionalidade mais e vai levar a uma melhora dos mecanismos neuroquímicos, promovendo uma melhora do comportamento de enfrentamento ao estresse e de resiliência ao estresse crônico.
Então, você tomando óleo de cannabis, a tendência é que você se comporte de uma maneira mais positiva em relação ao estresse, se preparando para aquelas situações de estresse. E todo mundo tem situações de estresse o tempo todo na vida. Pode passar. Aqui eu falo sobre isso, né? Sobre como que o sistema endocannabinoide regula situações de estresse. Pode passar. Né? Então, ele é o que a gente fala que ele melhora aquele feedback negativo. Pode passar. E quando a gente fala isso em cachorro, pode passar. A gente tem algumas doenças, pode passar esses últimos. E a gente já tem alguns estudos mostrando que o óleo rico em CBD melhora o comportamento, alterações comportamentais de cães, como melhora do comportamento agressivo, melhora dos parâmetros de estresse em animais que viajaram de carro. E também em vacas, mostrando que a suplementação com cânhamo, que é uma cannabis com baixa concentração de THC, ela melhora os comportamentos de estresse em cães, em vacas leiteiras. Tá? Então, a gente já tem estudos mostrando isso, mas corroborando para os resultados em pessoas. Né? Pode passar. Aqui eu falo do envelhecimento, pode passar, né? Só para a gente não ficar discutindo isso. A gente sabe que no envelhecimento você vai ter diminuição de alguns parâmetros importantes, como a gente chama de diminuição da função mitocondrial, que a mitocôndria é um componente da célula responsável pela respiração celular, né? Então, se você diminui a respiração, você vai ter tendência a célula morrer, logicamente. Você diminui a comunicação celular e a neuroinflamação, e aumenta a neuroinflamação, e os endocannabinoides vão fazer exatamente o contrário disso. Vão produzir neurogênese, diminuir a neuroinflamação e a neurodegeneração e melhorar a osteoporose. Tá? Pode passar? Então, pode passar esses três. Então, esse é um estudo do pessoal lá da UFRJ, mais um, mostrando os diferentes mecanismos que o óleo rico em CBD poderia proporcionar, tanto na doença de Alzheimer, como na esclerose múltipla, como na doença de Parkinson, mostrando, então, os resultados muito interessantes, né, de como que o óleo de cannabis pode melhorar essas doenças. Pode passar. Então, eu falei da cannabis na dor, falei da cannabis na epilepsia, falei um pouquinho sobre a cannabis na ansiedade, né? Mostrei os aspectos importantes a respeito disso. A gente falou sobre a cannabis no envelhecimento e agora a gente vai falar sobre a proposta da cannabis no metabolismo. Então, o primeiro ponto, pode passar, é que o sistema endocannabinoide é importante para você se manter vivo e estocar energia. Então, para você comer, para você ter vontade de comer, você precisa do sistema endocannabinoide. Então, o receptor CB1 ele é importante como estimulante do apetite. Então, uma substância como o THC, né, que é estimulante do apetite, você vai ter vontade de comer. Então, se você usa um óleo com alta concentração de THC, você vai ter vontade de comer. E aí, obviamente, você pode aumentar de peso. Pode passar, mais um. Então, o CB1 aumenta o consumo de energia, né? O consumo de alimento, pode passar. Por isso que aquele antagonista do CB1, que é aquele Rimonabant, era um medicamento usado para controle da obesidade. Deu certo no início, mas as pessoas tiveram muitos efeitos colaterais, né? Então, aí ele foi eliminado. Então, o primeiro ponto é que a gente sabe, um paciente com depressão, que não está comendo nada, um paciente que que não quer comer, está com câncer, sem dúvida nenhuma, o THC seria fantástico. Agora, as pessoas obesas pode passar. Em pessoas obesas, será que a gente pode usar óleo de cannabis? Sim, por quê? Porque o CBD ele pode ter um efeito muito benéfico, porque ele não aumenta, não estimula o apetite, mas ele regula os mecanismos homeostáticos e metabólicos. Então, você diminui a resistência à insulina, melhorando o quadro de diabetes e obesidade.
Tá? Então, assim, o CBD, ele pode auxiliar no tratamento da obesidade. Não vai ser usado só CBD. Logicamente, você vai ter que parar de comer e fazer exercício físico, obviamente. Mas ele pode ser um resultado interessante. Pode passar. E para finalizar, os endocannabinoides no câncer, né? Então, eu sempre coloco esse slide falando que pode passar mais 2, mostrando que os endocannabinoides, né, têm efeito antiproliferativo, antimigratório, anti-invasivo, antiadesivo e antiangiogênico, ou seja, ele diminui o crescimento do tumor, a multiplicação, a adesão desses tumores em outras regiões. Só que a maioria desses estudos são in vitro, ou seja, eles pegam o tumor, plaqueiam, botam numa placa de PET, plaqueia e usa o óleo de cannabis ali. Aí o óleo de cannabis diminui a ativação desse tumor. A gente não tem como testar muito isso, porque não tem nenhum comitê de ética que vai determinar que uma pessoa com câncer pare de fazer quimioterapia e tome só óleo de cannabis, obviamente, né? Então, os estudos são concomitantes. Então, você vê que quando você usa a óleo de cannabis, você melhora a náusea e vômito e a dor da quimioterapia. Então, ou seja, os resultados ainda são limitados em relação ao câncer. Mas. Posso só fazer um comentário? Tem uma tia que ela está com câncer, já num grau bem avançado. E ela chegou a um ponto que ela já não estava podendo fazer mais quimioterapia, de tão fraca que ela estava. E aí a gente começou a dar o óleo para ela. Ela passou para uma consulta e começou a usar o óleo. E aí quando ela voltou no médico dela, lá no INCA, o médico falou, olha, não sei o que você está tomando, mas continua, porque teve uma melhora considerável. E ela não poderia antes fazer a cirurgia, fez a cirurgia ontem. E ela começou a ficar com mais força, né, para poder fazer esse tratamento. A gente tem resultados que a gente chama de anedóticos, né, que são exatamente esses, né? Tem resultados, eu tenho resultado, né? Acho que a Fernanda vai mostrar um resultado. Né? A gente tem resultados clínicos, mas não estudos clínicos, né? Infelizmente. Resultado, assim, eu tenho um caso de um cachorro que diminuiu o câncer de cérebro, né, lá de Campos, mó barato, fez a ressonância e estava com um tumor enorme e na verdade tem vários relatos, muitos relatos de caso, inclusive o Faverê, da última vez que a gente fez, né, no curso do ano passado, desse ano, né? Foi esse ano, né? Parece que foi. Ele falou que tem bastante estudos mostrando bastante relatos de resultado de redução do câncer com o uso da cannabis. Né? Mas aqui a minha obrigação é falar dessa discussão. O que a gente levanta? Que um animal, um animal, eu vou falar da minha área, né? Então, um animal que está numa situação de câncer, não só a dor, mas toda. Eu acho que. Infelizmente, já vivi tanto isso, essa questão do câncer, né? Com parente e tal. Parece que a energia está sendo sugada, né? Você não tem vontade de fazer nada, você quer acabar com aquilo, né? E aí você toma um medicamento que permite você ter uma vontade de tomar um cafezinho, sabe? De comer um negocinho a mais. Aí você dorme um pouquinho melhor, aí você acorda um pouquinho melhor, aí você tem um pouquinho mais de energia. É o dia a dia. E aí o corpo se anima a resolver o câncer. Eu acho que, mesmo que não tivesse efeito diretamente no câncer, que eu acredito que tem, tem, né? Só é questão dos estudos. Né? Eu usaria e usaria para mim, usaria para a família e eu uso para minha gata. Eu tenho uma gata que está fazendo controle do câncer. Na verdade, a gente até parou de tomar o óleo, porque ela está ótima, melhorou. A gente fez, lógico, fez cirurgia, fez quimioterapia, parei de fazer o óleo, que ela está ótima, né? Então, quando der de novo, a gente volta a fazer o óleo. Então, assim, é uma coisa que, para mim, é óbvio, né? Que tem que ser feito, né? O conforto que o óleo de cannabis dá é fundamental. Pode passar, para finalizar. Então, assim, as considerações importantes a respeito disso, para finalizar, é que
Primeiro, existe diferença entre plausibilidade biológica e eficácia clínica. Então, a gente está acabando de falar isso, existe uma plausibilidade biológica muito grande, que você tem todos esses efeitos que eu comentei aqui, outros que eu não coloquei, mas a gente precisa estudar a eficácia clínica, e aí precisa de pesquisas clínicas de verdade, né, urgentes. Dentro da veterinária, é diferente de dentro da medicina. A gente tem uma simpatia do Conselho, o Conselho Federal de Medicina Veterinária, os conselhos regionais têm uma simpatia veterinária muito mais pragmático do que o médico, eu acho, obviamente, porque a gente não tem discussão de uso recreativo, a gente não tem uma discussão de tráfico. Não é? O veterinário é muito o seguinte, eu estou usando para o cachorro. Se o dono vai usar, não é meu problema. O problema, se o dono usar, é o problema do médico. Quem fez errado foi ele que usou. Eu prescrevi para o cachorro. Então, assim, a gente elimina grande parte dos problemas que o uso humano tem, né, pelo uso veterinário. Então, o CFMV tem uma tendência muito grande a apoiar a cannabis no Brasil. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque a gente mostrando que a cannabis pode ser benéfica, que tem um mercado seguro dentro da veterinária, isso pode ajudar a luta, né, pela regulamentação da cannabis em humanos também. Eu acho que essa é uma coisa bem importante. A gente está aqui para somar, né, a ideia do uso veterinário. Eu acho que é fundamental a gente pensar isso. Graças a Deus, assim, felizmente, desses últimos 2 anos, muitas associações aceitaram o uso veterinário, né? 2 anos atrás, praticamente, a gente não tinha quase nenhum. Agora, a gente tem praticamente todas as associações aceitam a prescrição veterinária para a compra de óleos de cannabis para uso animal. Por quê? Porque o veterinário não tem segurança jurídica e não tem como prescrever produtos de farmácia. Consequentemente, ele precisa... A única fonte verdadeira de óleo de cannabis é de associação. Então, isso é uma grande importância para a gente, porque o veterinário sabe disso, sabe da importância do associativismo. Sem isso, a gente não teria como tratar os nossos animais. Então, eu não sei, deve ter menos de 5% do uso no mercado veterinário de cannabis com óleos importados. Normalmente é só de associação. Então, por isso que a gente pode passar mais um. A gente pede a regulamentação do uso medicinal da cannabis, né, para a veterinária. É urgente porque tem muitos animais precisando hoje. Então, se a gente tiver uma situação que a gente não tenha como comprar esses produtos, não tem acesso a esses produtos, muitos animais vão sofrer muito. Tá? Pode passar? Então, eu queria agradecer, né, o convite, falar que a gente está lá na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu sou credenciada pela pós-graduação em medicina veterinária. E estou recebendo, alunos para nova entrada, né, de pessoas. E eu sou coordenadora da LACAN, que é a Liga Acadêmica de Cannabis Medicinal, que é uma liga multidisciplinar, né? Tem veterinário, tem agrônomo, tem farmacêutico, os outros discentes, que estuda e dá cursos e está lá atuando nesse sistema. Tá bom? Obrigada, mãe. Alguém quer fazer alguma pergunta para a professora Magda? Não? Tímidos? Bom, eu quero aqui te presentear, Magda, com... Oi? Ah, tem? Não. Meu nome é Isaura, eu sou médica. No que você já acompanhou de tentativas de uso na prática, né, de associação com outros medicamentos, você consegue ver, em alguns casos, só com o uso do cannabis,
sem outras medicações, progressos também. Na minha experiência, porque eu sou neurologista, né? E eu não tenho, não atendo de 8 às 5, né? Então sou professora, então tenho a minha prática clínica é esporádica, não é tão grande, né? Então, e eu me comporto muito como produtora de comportamento, né? Então me preocupo bastante com isso. Então, a minha experiência, eu não tenho nenhum paciente que parou de fazer o normal e fez só óleo de cannabis, tá? O que acontece, eu já tive alguns casos de estar numa fase terminal, muito terminal, e a gente fez o óleo de cannabis como cuidado paliativo, né? Isso é bem comum. Então, assim, é muito legal você ter falado isso, porque muitas vezes vem para mim, de aluno, colega que mandou, e aí vem aquela pessoa que está aquele paciente está numa situação, a família está numa situação muito difícil de aceitar aquela situação de cuidado paliativo. Eles estão muito perdidos. Então, eu pergunto para eles o que vocês querem nas próximas semanas. Né? Como é que vai ser essa próxima semana? O que a gente espera nesses próximos meses? É muito difícil você falar isso. Mas eu, como me sinto já uma pessoa mais velha, é bom por isso ficar velha, né? Que aí você já fala assim, olha, posso perguntar, você entende que a gente vai passar por algumas fases nesses próximos meses? Né? Porque o animal está indo. Como é que a gente vai passar esses próximos meses? É muito doido, né? Como é que eu vou passar? Você vai passar como? Aí dá aquela coisa, e aí eu falo, olha, a gente pode fazer isso. Mas eu acho que seria muito bom a gente usar o óleo. Por quê? Porque eu posso usar um medicamento que eu vou aumentar um pouquinho quando está na situação ruim. Quando está um pouquinho melhor, eu posso diminuir. Certo? Então, assim, a dose, eu posso aumentar a dose, eu posso diminuir a dose. Então, no dia que o animal acordar mal, eu posso fazer 3 vezes ao dia. O dia que ele acordar bem, eu diminuo a dose, faço 2 vezes por dia, diminuo a dose. Né? E quando chegar lá no final, nas últimas 2 semanas, como é que eu faço? Eu posso aumentar, posso fazer a cada 4 horas, porque eu não vou ter depressão respiratória. E também eu não vou ter dor, né? E o animal não vai morrer pela cannabis se você aumentar a dose. Né? Então eu vou ter um conforto naqueles momentos. Então eu fico, para mim é uma situação muito, muito, muito confortante como clínica, sabe? De falar assim, poxa, eu tenho alguma coisa que vai ser bom para ele. Na hora que ele estiver pior, eu aumentar a dose. É isso. Agora, como caso de melhora do câncer, sozinho, meus relatos são de que eles fizeram um tratamento convencional e usaram óleo também e tiveram resultados fantásticos. Essa é a minha questão.